Otto Maria Carpo. 2. História da literatura ocidental. Parte 1. A herança. Capítulo 1. A literatura grega. A literatura grega é tão variada com respeito aos métodos da versificação, estilos de expressão, gêneros e temperamentos. Parece um pouco monótona quanto aos assuntos. Muitas vezes voltam nas peças teatrais os mesmos enredos. A poesia celebra sempre os mesmos ideais. Os prosadores sempre se apoiam nas mesmas citações. A base da literatura grega continua, durante os séculos, sempre a mesma. E essa base é um ciclo de poesias épicas que constituem um cânone tradicional e invariável. A maior parte dessas epopeias e poemas estava ligada, de qualquer maneira, ao nome de um poeta lendário, nome que se encontra até hoje nas folhas de rosto das nossas edições da Ilíada e da Odisseia, o nome de Homero. Nenhum autor clássico alcançou jamais fama tão indiscutida. O nome de Homero tornou-se sinônimo de poeta. Essa glória é, em grande parte, o resultado de inúmeros esforços malogrados de imitá-lo. Será difícil enumerar as epopeias modernas que se escreveram para rivalizar com Homero. E o fracasso manifesto de todos os imitadores fortaleceu a unanimidade de opinião. Homero é o maior dos poetas. Os gregos antigos consentiram, mas por outros motivos, porque nunca, senão nas últimas fases da decadência literária, um poeta grego pensou em imitar Homero. As epopeias homéricas eram consideradas como cânone fixo, ao qual não era lícito acrescentar outras epopeias, de origem mais moderna. A Ilíada e a Odisseia eram usadas, nas escolas gregas, como livros didáticos, não da maneira como nós outros fazemos ler aos meninos algumas grandes obras de poesia para educar-lhes o gosto literário, mas sim da maneira como se aprende de cor um catecismo. Para os antigos, Homero não era uma obra literária, leitura obrigatória dos estudantes e objeto de discussão crítica entre os homens de letras. Na antiguidade também, assim como nos tempos modernos, Homero era indiscutido, mas não como epopeia, e sim como Bíblia. Era um código. Versos de Homero serviam para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças dos tribunais, moções políticas. Versos de Homero citaram-se nos discursos dos advogados e estadistas, como argumentos irrefutáveis. Homero, isto significava tradição, no sentido em que a Igreja Romana emprega a palavra como norma de interpretação da doutrina e da vida. Mas essa doutrina e essa vida não tem nada com a nossa vida e as nossas tradições. Homero podia ser a Bíblia de um mundo alheio. O famoso realismo objetivo de Homero, que o tornou norma da vida grega, afasta-o justamente da nossa vida, cuja realidade exigiria outras normas objetivas, diferentes. Para nós outros, Homero não pode ser outra coisa senão símbolo de uma grande obra literária, puramente literária e capaz de ser discutida. Por isso, a autenticidade das epopeias homéricas, a famosa questão homérica, teria tido maior importância para os gregos antigos, a mesma que tinham nos séculos XVIII e XIX as discussões entre os teólogos sobre a autenticidade dos livros bíblicos. Para nós, a questão homérica, que tanto apaixona os filólogos e arqueólogos, é de importância bem menor. Antes, tratar-se-ia de saber se a Ilíada e a Odisseia são monumentos veneráveis ou forças vivas. Mas não pode haver dúvidas, embora imensamente remotos de nós, os dois poemas continuaram sinônimos de poesia. Matthew Arnold, no seu ensaio sobre a arte de traduzir Homero, deu ao realismo homérico uma definição estilística. O estilo de Homero seria rápido, direto, simples e nobre. As três primeiras qualidades definem o realismo. Pela quarta, distingue-se Homero de todos os outros realistas. Homero fala de tudo o que é humano, inclui na vida humana os deuses, que têm feição nossa, mas também o lado infra-humano e até animal da nossa vida. As fadigas físicas, a comida, o amor nas suas expressões físicas, tudo entra em Homero, e as palavras mais grandiloquentes sobre deuses e heróis dariam só um contraste desagradável com a realidade da vida descrita, se não fosse aquela quarta qualidade do estilo homérico. Tudo parece dignificado, nobre, e não pela escolha de eufemismos, mas pelo emprego de adjetivos e comparações estereotipados. A monotonia aparente dessas repetições parece dizer-nos: vejam, a vida humana é sempre assim, é eternamente assim, e esse aspecto das coisas subspecia eternitatis dignifica tudo, sem desfigurar jamais a verdade. Homero, ou como quer que se tenha chamado o poeta, não importa, consegue o milagre de dar vida verdadeira em fórmulas fixas,
em clichês. Não importa se isso é o resultado das capacidades inatas de um povo genial ou do trabalho de um gênio poético. Revela a presença de uma grande capacidade de estilização, da mesma que se mostra na composição das duas epopeias. A Ilíada está cheia de ruído de batalhas e lutas pessoais. À primeira vista, é difícil distinguir os pormenores. Tudo e todos parecem iguais, como nos quadros dos pintores florentinos do século XV, nos quais todas as figuras têm a mesma altura. A análise do enredo patenteia logo uma multiplicidade de episódios em torno dos personagens principais: ira, abstenção e luta final de Aquiles, as empresas bélicas individuais de Ájax, Diomedes e Menelau, as intervenções de Agamenon e Ulisses, aquele nobre, este prudente, a sabedoria episódica de Nestor e a maledicência episódica de Tersites, e mais os episódios troianos, a fraqueza de Paris, a bravura estoica de Heitor, o sentimento sentimental de Andrômaca, o sentimento trágico de Príamo. O fim de Troia não é absolutamente o assunto do poema. No começo, é indicado como assunto a ira de Aquiles. Mas esta Aquiles ocupa só parte do poema. Outras partes, nas quais a luta por Troia é o assunto, quebram a unidade, e a Aquiles termina no trágico Cântico 23, sem que cheguemos a assistir à queda de Troia. Mas a Ilíada tem um canto mais, o 24. O fim da epopeia é o encontro entre Aquiles e Príamo, entre Aquiles, cuja atitude pessoal impediu a realização dos planos gregos, e Príamo, que sabe, no entanto, condenada à sua cidade. O mesmo, porém, sabemos desde o começo e através de todas as lutas episódicas: Troia está perdida. A Ilíada é um poema grego. A maior parte dos acontecimentos narrados passa-se entre os gregos, e o ponto de vista do poeta parece o grego, contra os troianos assediados. Nas versões latinas da Ilíada que se fizeram no fim da antiguidade e que passam sob os nomes de Dictys e Dares, o ponto de vista mudou. Os autores tomam partido pelo lado troiano, e a Idade Média, que só conheceu essas versões latinas, acompanhou-os desde o tempo dos humanistas. Parece-nos isto uma deturpação do sentido da epopeia, mas teremos de admitir o senso de justiça na interpretação medieval. Homero é grego, mas não toma partido, mantém-se objetivo. Quase ao contrário, o seu sentimento humano inclina-se mais para os troianos. É aos gregos que ele lembra, em versos memoráveis, o destino de todas as gerações que caem como as folhas das árvores. E o único episódio em que se revela certo sentimentalismo é a cena de despedida entre Heitor e Andrômaca. Em toda a epopeia, sente-se vagamente, e dolorosamente, o futuro fim da cidade assediada. A tragédia de Troia é o desígnio poético que unifica os episódios dispersos da Ilíada em torno de Aquiles, que termina com um golpe decisivo contra Troia, a morte de Heitor. Idêntica unidade de composição se revela na Odisseia. Na aparência, não há ligação entre o Nostos, a viagem de Ulisses pelo Mediterrâneo em busca da pátria, e o romance de Ítaca, a expulsão dos pretendentes da fiel Penélope. O Nostos é um grande conto de fadas, as aventuras de um capitão fantástico, entre lotófagos, ciclopes, sereias, faiacos, nas ilhas da Calipso e da Circe, entre os rochedos de Cilas e Caríbides. É, ao mesmo tempo, pesadelo e sonho de felicidade de marinheiros gregos. O romance de Ítaca não é conto de fadas, é um quadro doméstico, quase burguês, descrito com o realismo de um comediógrafo parisiense do século XIX, com intervenções de realismo popular, desde a figura do pastor até o cão de Ulisses, que reconhece o dono e morre. Exatamente no meio, entre as duas partes, no canto 11, há a Nequilha, a descida de Ulisses ao Hades, onde encontra os mortos da guerra troiana lamentando a vida perdida. Com esse episódio as aventuras acabam. A partir desse momento o poeta dos heróis canta a realidade prosaica, a casa, a família, os criados e o cão. No reino da morte, Ulisses encontra o caminho da vida. A Nequia, entre as aventuras fantásticas e o caminho de casa, serve para comemorar o fim sombrio de Troia e o destino trágico dos gregos, dos quais só Ulisses encontrará paz final na vida de um aristocrata grego com os seus filhos, criados e animais domésticos. Com esse realismo nobre, confirma-se a unidade íntima entre a Ilíada e a Odisseia. A dúvida que se levanta sobre a unidade dos dois poemas nasce, porém, dessa mesma unidade. O equilíbrio entre o Olimpo e a tragédia na Ilíada, entre as aventuras fantásticas e o idílio crepuscular, na Odisseia, é tão perfeito,
A objetividade dos poemas é tão grande, que o leitor se esquece de que lê poesia. O enredo das duas epopeias é como a própria vida humana. Não foi inventado, tudo devia ter acontecido assim. Não é preciso explicar nem interpretar nada. O poeta desaparece atrás do poema. E por isso foi possível duvidar da sua existência histórica. Depois, da identidade dos autores de duas epopeias. Enfim, da autoria individual dos poemas. As dúvidas já eram antigas, mas o grande advogado do diabo foi Friedrich August Wolff. Nos seus Prolegomena número 1, 1795, apontou as contradições e diferenças estilísticas entre a Ilíada e a Odisseia, e dentro das próprias epopeias, baseando-se nas experiências do século XVIII, que tinha descoberto a poesia popular anônima e acreditava possuir nas canções do lendário oceano pendente nórdico dos poemas homéricos. Wolff negou a unidade das epopeias, que seriam composições do gênio coletivo dos gregos. A paixão do romantismo pela poesia popular e pela inspiração sem colaboração da razão dos classicistas aprovou a tese wolffiana. Carla Schumann, Betrachtung de Elias de Homer, 1837, considerava a Ilíada como coleção de 16 poemas independentes, depois unificados por um redator. German, de Interpolationibus Homeri, 1832, admitiu a autoria de Homero. O nome não importa, para dois poemas de tamanho curto, A Ira de Aquiles e O Retorno de Ulisses, seriam os núcleos em torno dos quais as epopeias se teriam desenvolvido por meio de interpolações e suplementos anônimos, atribuídos depois ao próprio Homero. A análise cada vez mais acurada da linguagem, do estilo e da composição convenceu a maioria dos filólogos. A grande autoridade de Ulrich von Moellendorff é principalmente responsável pela vitória provisória da teoria coletivista. Contra as dissecções filológicas revoltaram-se, porém, os críticos que não perderam de vista as qualidades literárias dos poemas, o agrupamento simétrico dos discursos, a antítese intencional entre Aquiles e Paris, o julgamento ético dos personagens, a resposta explícita da Odisseia às dúvidas que a leitura da Ilíada deixa subsistir. Contradições encontram-se também em obras autênticas de autores individuais, antigos e modernos, e as contradições homéricas perderam cada vez mais importância que lhes foi antigamente atribuída, em face da unidade de concepção e composição das duas epopeias. A ideia romântica de poesia popular e coletiva revela-se como preconceito, e o unitarismo ganha cada vez mais terreno. O estudo da estrutura dos poemas, em vez da análise destrutiva, revela-lhes a unidade dos desígnios. Parece haver contradição entre a ética heroica de guerreiros, na Ilíada, e a ética familiar de aristocratas latifundiários da Odisseia. Mas aquela ética bélica é a glorificação da calocagatia, do ideal da perfeição física e espiritual, o mesmo que informa a introdução da Odisseia, a chamada telemaquia, na qual se descobriram os intuitos pedagógicos que Fénelon tinha adivinhado. Os desígnios pedagógicos de Homero foram, depois de Eduard Arts, estudados por Jaeger, ficando esclarecida a função dos poemas homéricos na antiguidade. O patos heroico da Ilíada e a ética aristocrática da Odisseia são imagens ideais da vida, que exercem influência duradouras sobre a realidade grega. Na telemaquia e na educação de Aquiles, essa intenção é até manifesta. O instrumento da intenção pedagógica é a criação de exemplos ideais, tirados do mito. A tradição só ofereceu uma série de lutas. Homero interpretou-as como vitórias exemplares de homens superiores, e a maior dessas vitórias é a de Aquiles. Por isso, a Ilíada não vai além desta última vitória, que é essencialmente uma vitória do herói sobre si mesmo. A presença dos deuses homéricos, que são, por definição, ideais humanos, revela não só a condição humana, mas também a capacidade dos homens de superá-la. Na Odisseia, os deuses agem como instrumentos da justiça no mundo. Daí o happy end, a substituição do desfecho trágico pelo idílio. Esses exemplos aplicam-se, e Homero acentua isso, aos temperamentos mais diversos e aos homens de todas as condições sociais. Os gregos de todos os tempos encontraram em Homero respostas quanto à conduta da vida. O conteúdo e até a arte perderam a importância principal, considerando-se a força superior da tradição ética. Homero é o próprio mundo grego. Nasceu com a civilização grega, a língua e o metro, o hexâmetro, nascem ao mesmo tempo. Pertencendo a uma época que é, do ponto de vista histórico,
Uma época primitiva. As epopeias homéricas revelam simultaneamente a existência de uma literatura perfeitamente amadurecida. Não é possível determinar com exatidão a época em que as epopeias homéricas foram redigidas. Quando Schliemann descobriu, na Ásia Menor, as ruínas da cidade de Troia, e quando se revelou, em Micenas e Creta, a existência de uma civilização pré-helênica, esperava-se a solução definitiva do problema homérico. Não se conseguiu, porém, estabelecer um acordo perfeito entre as análises filológicas e as descobertas arqueológicas. A Ilíada descreve fielmente a época feudal da Grécia, e o conteúdo da Odisseia está em relação íntima com a época fenícia da civilização mediterrânea. Mas não é possível distinguir entre a realidade histórica e o panorama poético. A época mais provável das origens homéricas situa-se entre o século IX e o século VII antes da nossa era. Nas epopeias, a religião pré-homérica e, em parte, a civilização micênica estão já esquecidas. A racionalização acha-se tão adiantada que os gregos de todos os tempos podiam ler Homero sem deparar com primitivismos incompatíveis com os seus dias. Pouco depois, já era possível a Batracomiomaquia, a primeira epopeia herói-cômica, descrição da guerra homérica das rãs e ratinhos, parodiando a Ilíada, sem ofender a majestade de Homero. Homero compreende tudo, sol e noite, tragédia e humor, universo grego inteiro, do qual é a Bíblia e o cânone ideal. Cânone estético e religioso, pedagógico e político, uma realidade completa, mas não o reflexo imediato de uma realidade. Se Homero só fosse esse reflexo, teria perdido toda a importância com a queda da civilização grega. Mas era já, para os gregos, uma imagem ideal, e não desapareceu nunca. O equilíbrio entre realismo e idealidade é o que confere aos poemas homéricos a vida eterna. A Bíblia estética, religiosa e política dos gregos podia transformar-se em Bíblia literária da civilização ocidental inteira. Homero parece situado fora do tempo. Em comparação, Hesíodo já é poeta de uma época histórica, se bem que primitiva. A Teogonia revela crenças religiosas pré-homéricas. A narração das 5 idades da humanidade, da Idade Áurea até a Idade do Ferro, está imbuída de um pessimismo pouco homérico, e os mitos do caos, da luta dos deuses, dos gigantes, de Prometeu e Pandora, cheiram ao terror cósmico, próprio dos povos primitivos. Ao leitor de Hesíodo, vem-lhe à mente a tenacidade com que as camadas incultas da população guardam as tradições religiosas, já esquecidas pelos intelectuais. O pessimismo é o da gente simples, laboriosa, sem esperanças de melhorar as suas condições de vida. Os Trabalhos e os Dias, a outra obra de Hesíodo, é uma espécie de poema didático, que estabelece normas de agricultura, de educação dos filhos, de práticas supersticiosas na vida cotidiana. É uma poesia cinzenta, prosaica. Não tem nada com Homero. Não se trata de guerras, e sim de trabalhos, não de reis, e sim de camponeses, camponeses que se queixam da miséria e da opressão, e cujo ideal é a honestidade, cuja esperança é a justiça. Hesíodo lembra aos almanaques populares. É um Franklin sem humor, um Gothelf sem cristianismo. Parece representar o pessimismo popular em tempos de decadência do feudalismo, muito depois de Homero. Contudo, os antigos citaram sempre Hesíodo como contemporâneo de Homero, e a análise da sua língua permite realmente situá-lo no século VII. Hesíodo não é um produto da decadência, é o Homero dos proletários. É o reverso da medalha. Já isso revela que nem todos os aspectos da vida grega se refletem na epopeia. Outro capítulo que Homero esqueceu, que tinha de esquecer para conservar o equilíbrio da objetividade, manifesta-se na poesia lírica dos gregos. Os nossos conhecimentos da poesia lírica grega são precários. Com exceção da obra de Píndaro, possuímos só fragmentos, que não permitem reconhecer a personalidade dos poetas. Nem sequer nos dão ideia bastante exata do que foi aquela poesia. Nenhum crítico literário ousaria jamais interpretar e julgar um poeta moderno do qual só conhecesse tão poucos versos como existem dos líricos gregos. Além disso, a poesia lírica grega estava intimamente ligada à música, e da música grega não podemos formar ideia. Os autores gregos nos fornecem nomes e classificações, palavras que são, as mais das vezes, despidas de significação para nós outros. Distinguem os nossos informadores 3 espécies de poesia lírica: a poesia de coro, a elegia e a poesia lírica propriamente dita. A classificação baseia-se nas diferenças do acompanhamento musical, que não podemos julgar,
e em diferenças dos efeitos sobre os temperamentos, estados de alma e paixões dos ouvintes, coisas que não seria possível distinguir e classificar em toda a nossa poesia. A poesia de coro tinha acompanhamento de liras e flautas. Citam-se os nomes de Terpandro, Alcmano, Arion, Estesícoro, Ibico, Simônides, os nomes e poucos versos isolados, e Baquílides, do qual possuímos fragmentos mais extensos, parecidos com a poesia de Píndaro, e, finalmente, o próprio Píndaro, o único poeta lírico grego cuja obra se conservou. Por este e outros motivos convém estudá-los separadamente. Quanto à elegia, fala-se de Tirteu, cujo nome se tornou proverbial como poeta de canções bélicas, mas que, ao que parece, compôs elegias políticas, dedicadas ao espírito espartano. O sentido moderno do termo elegia só deverá ser aplicado aos fragmentos do pessimista melancólico Minermus e, de maneira algo diferente, a poesia de Teógenes, aristocrata que perdeu a situação na vida política pela vitória da democracia na sua cidade, Mégara, e respondeu a essas modificações sociais com melancolia amarga traço, pessimismo como diz Hildo, mas da parte de um grande senhor vencido. O caso de Teógenes revela a compatibilidade, segundo a opinião dos gregos, de efusões líricas e intuitos satíricos. Ao leitor moderno ocorrerá, vagamente, o nome de T.S. Eliot. A veia satírica também distingue aquele que os gregos consideravam o maior dos poetas líricos propriamente ditos, Arquíloco. Os poucos fragmentos conservados não permitem julgar um poeta cuja força de expressão na invectiva teria causado, segundo a tradição, o suicídio dos seus adversários. Na obra do grande poeta, essas invectivas constituíam, por assim dizer, os châtiments de um Victor Hugo grego. A expressão de paixões violentas parecia aos antigos a verdadeira tarefa da poesia lírica. Por isso celebraram o nome de Alceu, aristocrata belicoso e poeta requintado. E para explicar o poder de expressão da maior das poetisas, Safo, inventaram uma coroa de lendas. Safo como centro de um círculo de mulheres dadas ao amor lésbico, ou Safo que se suicida por amor, uma jovem que não compreendeu a paixão da poetisa envelhecida. Os versos que os gramáticos conservaram, para o fim exclusivo de dar exemplo do dialeto iólico, não confirmam nada com respeito àquelas lendas, mas bastam para revelar um grande poeta. A famosa Ode a Afrodite no Trono talvez pareça algo convencional, assim como na poesia de Petrarca parece convencional depois de tantos séculos de imitação assídua das suas metáforas. Mas, depois de Safo, será preciso esperar 22 séculos até se encontrar outra vez, em Louis Labé, a psicofisiologia erótica de um verso como Eros soltando os membros, ó tormento amargo e doce, e os elogios exuberantes de Swinburne compreendem-se diante de um quadro como a lua se pôs, e as Pleiades, já é meia-noite, a hora passou, e eu estou deitada, sozinha, um sonho de noite de verão, nas ilhas do Mar Jônio. Há 2 milênios. Mas não foi principalmente esta a poesia grega que chegou à posteridade, inspirando-a. A própria antiguidade, na época alexandrina, já preferiu a poesia anacreôntica, coleção de 50 ou 60 poesias, atribuídas ao poeta Anacreonte, do século VI antes da nossa era. Na verdade, trata-se de poesia da decadência grega, de falsa ingenuidade erótica, poesia de velhos bonvivantes, cantando vinho e prostitutas de nomes mitológicos, com eufemismos que excluem a indecência. E foi esta falsa poesia anacreôntica que, descoberta e publicada pelo filólogo Henrico Stepanus em 1554, empolgou a literatura universal, produzindo inúmeras imitações, tais como a poesia anacreôntica dos italianos, franceses, espanhóis, portugueses, ingleses, alemães, suecos dos séculos 17 e 18, poesia bonita, sem dúvida, mas sem significação humana. A mesma falta de Ig-Seriosness, no sentido de Matteo Arnold, não compromete, porém, o valor do último produto da lírica grega, a poesia epigramática da antologia graica, cuja conservação se deve ao zelo pouco inteligente de colecionadores bizantinos, como Constantinos Cepalas e Maximus Planudes, e a boa sorte do filólogo Salmasius, que a descobriu em 1616 na Biblioteca Palatina. Trata-se de epigramas eróticos, satíricos, funerários, de elegância rococó, de perfeição parnasiana. Pode nos parecer que um moderno como Landor os compôs com mais engenho,
e que um modernista americano como o Masters compreendeu melhor as possibilidades do epigrama funerário, resumo de uma vida. Mas os epigramas da antologia graica sempre transmitirão algo como um último vestígio do perfume da vida grega. São como os objetos pequenos, nas vitrinas dos museus, pelos quais passa, sem lhe prestar atenção, um turista apressado, mas que ao conhecedor revelam os segredos de mundos desaparecidos. É, pois, uma realidade a afirmação de que só nos chegou, da poesia lírica grega, com exceção da de Píndaro, a parte menos importante, e de resto, só pobres fragmentos. Parece que já a própria antiguidade se esquecerá daquelas expressões poéticas, incompatíveis com os ideais pedagógicos da literatura grega. O desaparecimento da poesia lírica grega é um fato histórico de importância capital. Contribuiu para criar, no futuro, a imagem convencional da antiguidade, o pretenso equilíbrio olímpico. A poesia lírica grega era, ao que parece, mais uma explosão violenta, dionisíaca, do que mera expressão emocional. Por isso, os filósofos e políticos da antiguidade preocuparam-se com os efeitos perigosos do individualismo literário. O acompanhamento musical era a tentativa para atenuar a poesia, discipliná-la, apolinizá-la, conferir-lhe significação ética. Esse objetivo só foi realizado com Píndaro, e é ele o único poeta lírico grego do qual se conservou obra extensa. A maior parte das poesias de Píndaro chama-se epinikioi, canções de vitórias, quer dizer, de vitórias em jogos esportivos. São epinícios olímpicos, píticos, nemeus, e istímicos, assim denominados conforme os lugares nos quais as festas esportivas se celebraram. A primeira impressão da poesia pindárica é aristocracia. Não há, no mundo, poesia mais solene, mais nobre, daí a atração irresistível que Píndaro exerceu em todos os séculos aristocráticos. Ronsard e os outros poetas da Pléiade tentaram odes pindáricas. Depois, Malherbe e a sua escola, Chiabrera na Itália, Cowley na Inglaterra, os poetas ingleses de idade augustana como Gray, os classicistas do fim do século XVIII, de Melendez Valdés até Odelin, uma cortejo ilustre de equívocos ou fracassos. O segredo de Píndaro reside na mistura inimitável de nobreza e religiosidade. Este poeta parece mais perto dos deuses que dos homens, separando-se do vulgo pelo estilo arcaico e obscuro, que na imitação moderna se torna artifício insuportável. E por isso um séptico como Voltaire falou, a propósito de Píndaro, como de um poeta que possui o talento, de parler al cop sans rien dire, autor de vers que personne n'entende qui o faute tous qu'on admire. Píndaro é o mais difícil dos autores gregos. Os seus hinos costumam referir-se à cidade na qual o vencedor nasceu ou à família a qual pertence. E os mitos particulares da cidade ou da família constituem o conteúdo do poema. Não existe, porém, relação inteligível entre o mito e o feito esportivo, de modo que o poema se transforma em rapsódia incoerente, pelo menos para nós. O estilo não ajuda a compreensão. A linguagem de Píndaro é densa, rica em comparações estranhas, diz tudo por metáforas singulares, complica as frases pela ordem arbitrária das palavras. A admiração convencional nunca admitiu defeitos em Píndaro, responsabilizou pelas dificuldades da leitura aos próprios leitores, que seriam incapazes de acompanhar a elevação do poeta inspirado. Píndaro tornou-se paradigma da inspiração divina na poesia, quase exemplo de profeta-poeta. Mas quando o progresso da filologia permitiu compreensão mais exata, as grandes frases inspiradas se revelaram como lugares comuns brilhantes, e, às vezes, nem brilhantes. O famoso começo da primeira olímpica, e Dormen Ariston, quer apenas dizer que a água é uma bebida saudável, e essa ideia não é das mais profundas. É preciso, no entanto, reabilitar Píndaro. O conceito da inspiração já não serve. Com efeito, Píndaro foi um artista consciente, e os seus hinos não são efusões descontroladas, mas poemas bem construídos, exemplos magníficos de rigorosa organização de uma abundância inédita de imagens luminosas. Certos críticos modernos, analisando esse aspecto da poesia pindariana, preferem defini-la como expressão de uma experiência principalmente estética. Mas assim a norma das construções poéticas permaneceria obscura para nós. Ela reside justamente naquelas digressões mitológicas. Píndaro canta o mito para estabelecer uma ligação entre os feitos dos deuses e dos heróis de outrora e o feito esportivo do dia, para demonstrar que os homens são capazes de grandes coisas,
mas que o Deus é sempre superior à mais elevada condição humana. É poesia de aristocratas que se educam para merecer a sua posição. Mas o poeta lhes observa que a sua ética depende da sanção divina. Eis a religião aristocrática ou aristocratismo religioso de Píndaro. O homem é aristocrata quando consegue o equilíbrio, um equilíbrio homérico, entre as faculdades físicas e as faculdades espirituais, como os jogos gregos o revelam. Por isso, a poesia é capaz de celebrar a vitória do corpo. E a poesia evoca o mito, para demonstrar que o homem vitorioso é filho digno dos deuses. Píndaro não canta o Deus, canta sempre o homem. A sua religião é antropocêntrica. Mas esse homem depende, por sua vez, dos deuses. Sem eles, seria corpo sem espírito. Píndaro é realmente profeta, profeta de uma espécie de monismo grego. A poesia moderna, a qual esse monismo é inteiramente alheio, não pode imitar Píndaro. Enquanto não existir religião semelhante no mundo, a poesia pindárica parecerá sempre um artifício estranho. Aos gregos, porém, essa poesia revelou a grandeza possível do homem. Dizia-lhes com a força de uma revelação divina as palavras que um poeta moderno, Rilke, colocou na boca de uma estátua grega ao dirigir-se ao espectador: precisas modificar a tua vida. Píndaro parece-nos estranho, em comparação. Ésquilo, Sófocles e Eurípides são, para nós, figuras familiares. O teatro moderno criou-se com esses modelos antigos. Os enredos fazem parte da cultura geral de todos nós. Orestes e Prometeu, Édipo e Antígone, Ifigênia e Medeia são personagens do nosso próprio teatro. E quando no século XIX se fizeram as primeiras tentativas de representar tragédias gregas no palco moderno, o sucesso foi completo. Antígone, de Sófocles, representou-se com a música que Félix Mendelssohn Bartholdy escreveu para a representação em Berlim, em 1842. Depois, apareceram no palco a Orestia e os Persas, de Ésquilo. O Prometeu Engrilhoado foi representado em Hamburgo, em 1923, pelos coros de movimento de Rudolf Laban. De Sófocles, além da Antígone e da Electra, é o Rei Édipo uma das peças mais representadas no teatro moderno, desde a primeira tentativa em Paris, em 1848, e as representações como Honnête Sully em 1881 e 1888, até as Mises en Scène de Reinhard em Berlim, em 1910. Pelas traduções de Gilbert Murray, Eurípides tornou-se um clássico vivo do teatro inglês contemporâneo. As representações de tragédias gregas nos teatros antigos ainda existentes, em Atenas, Olímpia, Siracusa, Taormina, Orange, causaram impressão profunda, e a descoberta do fundo eternamente humano no mito grego, pela psicanálise, forneceu explicação satisfatória do efeito permanente do teatro da antiguidade. Sobretudo Sófocles e Eurípides são hoje forças das mais vivas do teatro moderno, influências permanentes. Contudo, trata-se, pelo menos em parte, de uma ilusão. O que emociona o espectador moderno, assistindo a uma representação da Orestes ou do Édipo, difere essencialmente do que comoveu o espectador grego. O teatro grego, com as suas máscaras impessoais e o coro, tem pouco em comum com o nosso teatro, de conflitos de caracteres individuais. E há outras diferenças importantes. O teatro grego é de origem religiosa, nunca houve dúvidas a esse respeito. As tragédias, e, em certo sentido, também as comédias, foram representadas assim como se realizam festas litúrgicas. Mas quanto à liturgia que teria sido a base histórica do teatro grego, ainda não se chegou a teses definitivamente estabelecidas. As pesquisas da Escola Antropológica de Cambridge parecem ter confirmado, embora precisando, o que sempre se soube: a tragédia grega nasceu de atos litúrgicos do culto do Dioniso. Outros estudiosos ingleses procuram, porém, a fonte da inspiração trágica em ritos fúnebres, realizados em torno dos túmulos de heróis. A discussão continua. É da maior importância para a história da civilização e da religião gregas, mas é de importância muito menor para a história literária. Podemos continuar adotando a intuição genial de Nietzsche. A tragédia grega é a transformação apolínea de ritos dionisíacos. Por isso, o único conteúdo possível da tragédia grega era o mito, fornecido pela tradição. Enredos inventados pela imaginação do dramaturgo, que enchem os nossos repertórios, estavam excluídos. Tratava-se de interpretações e reinterpretações dramáticas de enredos dados. Mas não é esta a única particularidade do teatro grego.
Em comparação com o nosso, a diferença estilística não é menos importante. O teatro grego é mais retórico e mais lírico do que o moderno. Os discursos extensos, que os gregos não se cansavam de ouvir, seriam insuportáveis para o espectador moderno, que prefere, ao ouvir discursos, ver e viver a ação. O grego, ao que parece, frequentava o teatro para se deixar convencer da justeza de uma causa, como se estivesse assistindo à audiência do tribunal ou à sessão da assembleia. E os requintes da retórica, superiores em muito aos pobres recursos da eloquência moderna, não bastaram para esse fim. Acrescentaram-se, por isso, aos argumentos do raciocínio e às emoções da poesia lírica, acompanhada, como sempre, de música, de modo que a representação de uma tragédia grega se assemelhou, por assim dizer, às nossas grandes óperas. Mas a ópera moderna é gênero privativo das altas classes da sociedade, enquanto a tragédia grega era a instituição do Estado democrático, e a participação nela era de certo modo um direito e um dever constitucionais. Assim, a tragédia grega era uma discussão parlamentar na qual se debatia, lançando-se mão de todos os recursos para influenciar o público, um mito da religião do Estado. Considerando-se isto, as concorrências dos poetas, que apresentaram peças, perdem o caráter de competição esportiva. A vitória não cabia ao maior poeta ou à melhor poesia dramática, mas à peça que impressionava mais profundamente, quer dizer, a peça na qual o mito estava reinterpretado de tal maneira que o público se convencia dessa interpretação e, podemos acrescentar, por isso o Estado aceitava. Tratava-se de um acontecimento político-religioso, que ocorria uma só vez. O teatro grego não conheceu representações em série. Com a representação solene, a causa estava julgada, a lei votada. O verdadeiro fim do teatro grego, assim reza a tese sociológica, era a sanção de uma modificação da ordem social por meio de uma reinterpretação do mito. Esta interpretação do teatro grego não pode ser, evidentemente, de aplicação geral. Não se aplica, pelo menos em parte, ao teatro de Eurípides. Só nesse sentido esse grande poeta representa a decadência do teatro grego. Mas já quanto a Sófocles há dúvidas das mais sérias. O sentido do seu teatro não é, evidentemente, social, mas religioso, de uma religião antropocêntrica. Talvez seja mesmo impossível dar uma interpretação geral do teatro grego, porque não o conhecemos suficientemente. Só conhecemos o teatro ateniense, e deste apenas poucas peças, de 3 dramaturgos. Mas entre eles está o maior de todos, aquele que criou o verdadeiro teatro grego e já representa o seu apogeu. O sentido profundo do teatro grego revela-se em Ésquilo. Ésquilo é poeta de uma época na qual religião e política, Estado e família se confundem, porque os elementos dessa equação ainda têm feição arcaica. O Estado, em Ésquilo, é uma federação de famílias da mesma raça, ligadas pelo culto dos mesmos deuses. São conceitos primitivos, de aristocracia homérica, governando a polis, a cidade. Mas essa cidade de Atenas está se democratizando, e com o advento de novas classes sociais modificam-se os conceitos de culto e de direito. A época homérica, iluminada pelo sol, sobre o mar Jônio, parece agora um passado noturno, desumano. O homem de Píndaro está no palco, consciente do seu valor e desafiando a força inimiga de arte pérfida e demoníaca, do destino que o seu valor humano, apoiado pelos deuses olímpicos, tem de vencer. Na época de Ésquilo, as leis primitivas da família, do clã, chocam-se com a consciência humana, e a força trágica de Os Sete contra Tebas, talvez a peça mais trágica do teatro grego. Etéocles e Polinice acreditavam-se envolvidos na luta das tribos, não sabendo que serviam de instrumentos à guerra santa contra a lei antiquada e bárbara da raça. O teatro de Ésquilo trata, desse modo, de destinos coletivos, não de indivíduos. Por isso, é capaz de representar os grandes conflitos na cidade e decidi-los por reinterpretações do mito. Porque o mito continua como símbolo supremo da ligação entre o mundo divino e o mundo humano. Nada se modifica no mundo humano sem modificação correspondente no mundo divino. O Estado precisa da sanção religiosa dos seus atos, e é o teatro que lhe permite o uso dinâmico dos mitos para sancionar a nova ordem social. A Orestia é simultaneamente tragédia familiar, política e religiosa. Na família de Agamenon e Clitemnestra, a lei bárbara da vingança leva ao assassínio e à loucura, mas no julgamento de Orestes pelo Areópago, o tribunal do Estado,
vencem os novos deuses da cidade sobre as divindades noturnas. As fúrias se transformam em Eumênides, e esse eufemismo religioso é a sanção religiosa do novo direito. A Oreste é a maior tragédia política de todos os tempos. Mas não é só isso. No mundo de Ésquilo, a vida humana e o mito estão numa ligação íntima. Os deuses participam, até pessoalmente, dos atos políticos e forenses. Mas a religião de Ésquilo, baseada em tradições meio políticas, meio literárias, apresenta-se sem dogma. A religião grega nunca conheceu dogmas. Daí o vago da sua filosofia. Fica obscura a relação entre a atuação demoníaca do destino, por um lado, e por outro a ordem cósmica do mundo, garantindo a vitória do justo sobre o bárbaro, como na vitória de Atenas sobre o Oriente, em os persas. Tampouco se esclarece até que ponto a revolta do homem contra o destino é orgulho diabólico, hibris, que merece o sofrimento trágico, ou se a consciência da substância divina do homem pindârico, companheiros dos deuses na luta contra o destino hostil. A filosofia religiosa de Ésquilo é vaga, oscilando entre terror cósmico e consciência ética. Por isso também, eis o problema mais difícil da interpretação esquiliana. Não se conseguiu até hoje esclarecer a atitude de Ésquilo com respeito ao supremo dos seus deuses. Zeus é, em Ésquilo, às vezes um tirano, outras vezes uma antecipação do Deus da justiça e da graça. Essa ambiguidade contribui, talvez, para a força poética de Ésquilo, que é, por isso, força lírica. A linguagem de Ésquilo exprime com poder igual os horrores do abismo noturno do caos e a ordem severa das colunas dóricas. Não falam indivíduos pela boca dos seus personagens, e sim seus infernos, raças e eras. É como se falassem montanhas e continentes. As propostas comparações com Marlowe e Hugo não acertam. Nem sequer Dante possui esta força de falar como porta-voz do gênero humano inteiro. É uma linguagem inconfundível, pessoal, que nenhum outro poeta grego soube imitar. Ésquilo fala por todos, mas é indivíduo, o primeiro grande indivíduo da literatura universal. Por isso, soube dar os acentos de simpatia mais pessoais ao revoltado Prometeu agrilhoado, por força de sua religião. Ésquilo devia condenar o rebelde contra a ordem divina, mas por força da sua poesia sentiu e compreendeu a dor do vencido, transformando-o em símbolo eterno da condição humana. A cronologia dos grandes trágicos gregos é um tanto confusa. Desde a antiguidade foram sempre estudados numa ordem que sugere fatalmente a ideia de 3 gerações. Sófocles, sucessor de Ésquilo, e Eurípides, por sua vez, sucessor de Sófocles. Mas Ésquilo, 525 a 456, Sófocles, 496 a 406, e Eurípides, 480 a 406, são quase contemporâneos. Quando Aristófanes, contemporâneo dos dois últimos, se revolta contra as novas ideias dramáticas e filosóficas de Eurípides, não é a dramaturgia de Sófocles que ele recomenda como remédio, e sim a de Ésquilo. Para todos 3, Sófocles, Aristófanes e Eurípides Ésquilo não é um poeta arcaico, e sim o poeta da geração precedente. Realmente, Eurípides tem pouco em comum com Sófocles, e está mais perto de Ésquilo do que o reacionário Aristófanes pensava. É preciso derrubar a ordem que a rotina pretende impor. Eurípides não pertence ao partido religioso político de Ésquilo. Aristófanes viu isso bem. Na tragédia esquiliana, os heróis representam coletividades. Na tragédia euripidiana, são indivíduos. Já não se trata do restabelecimento de ordens antigas, ou de estabelecimento de novas ordens, mas da oposição sistemática do indivíduo contra as ordens estabelecidas. Por isso, Aristófanes considerava Eurípides como espírito subversivo, como corruptor do teatro grego e o fim da tragédia ateniense. Entre os modernos, só a partir do romantismo se popularizou essa opinião. O senso histórico exigiu a evolução do gênero e encontrou em Eurípides o culpado do fim. Os séculos precedentes não pensavam assim. Ésquilo nunca foi uma força viva na evolução do teatro moderno, e Sófocles inspirou imitações quase sempre infelizes. Mas sem Eurípides o teatro moderno não seria o que é. Racine e Goethe são discípulos de Eurípides, que, através do seu discípulo romano, Sêneca, influenciou também profundamente o teatro de Shakespeare e o teatro de Calderon. Os próprios gregos não se conformaram com o ódio de Aristófanes. Aristóteles chama Eurípides tragicotatus, o poeta mais trágico de todos,
superlativo que nos parece caber a Ésquilo. Na verdade, Eurípides é o Ésquilo de uma época incerta, de transição, como a nossa. Eurípides quase se nos afigura nosso contemporâneo. A base da tragédia euripidiana, como a da esquiliana, é a família. Mas há uma diferença essencial. Em Ésquilo, as relações familiares constituem a lei bárbara do passado, substituída pela ordem social de uma nova religião, a religião da cidade. Em Eurípides, o Estado é uma força exterior, alheia. O indivíduo encontra-se exposto às complicações da vida familiar, das paixões e desgraças particulares. Eurípides foi considerado como o último membro de uma série de 3 gerações de dramaturgos, e parecia separado de Ésquilo por um mundo de transformações sociais e espirituais. Ésquilo parecia ser representante do conservantismo religioso, e Eurípides, representante do individualismo filosófico. É este o ponto de vista de Aristófanes, e isso vem provar que Atenas se estava democratizando com rapidez vertiginosa. Mas Ésquilo e Eurípides são quase contemporâneos. Só o ponto de vista de cada um deles é diferente. Ésquilo é coletivista, Eurípides, individualista. Mas o tema dos 2 dramaturgos é o mesmo, a família. Ésquilo e Eurípides são, ambos, inimigos da família. Ésquilo, porque ela se opõe ao Estado. Eurípides, porque ela violenta a liberdade do indivíduo. Por isso, Ésquilo, na Orestia, transforma o coro das fúrias em coro de Eumênides. Eurípides já não está interessado no coro, porque encontra em cada lar um indivíduo revoltado e identifica-se com ele, assim como Ésquilo se identificara com as coletividades revoltadas contra o destino. Pela atitude, Eurípides está mais perto de Ésquilo que de Sófocles, dramaturgo do Partido dos Moderados. Eurípides sente com os seus indivíduos trágicos. O destino não lhe parece inimigo demoníaco nem a ordem do mundo, e sim necessidade inelutável. Eurípides é fatalista. A dor do homem vencido não significa, para ele, consequência da condição humana, e sim sofrimento que não merecemos. Eurípides é sentimental. O mito, porém, não é fatalista nem sentimental. Para construir as suas fábulas dramáticas, tem de modificar o mito, introduzindo os motivos da psicologia humana. Os séculos, acompanhando as acusações de Aristófanes, interpretaram essas modificações euripidianas do mito como sintomas de impiedade. Eurípides já foi, muitas vezes, considerado como dramaturgo crítico, espécie de Ibsen grego. Contudo, Eurípides, modificando o mito, exerceu apenas um direito e dever dos trágicos gregos. E se a intolerância religiosa, pela qual a democracia ateniense se distinguia, pretendeu privá-lo desse direito, Eurípides pôde então responder: não fui eu quem derrubou os valores tradicionais, e sim o vosso Estado. A moral tradicional já estava ameaçada pela democracia totalitária. Eurípides não foi porta-voz da nova democracia como Aristófanes acreditava. Eurípides representa um indivíduo trágico, perdido numa época de coletivismo, diferente do coletivismo antigo, e talvez mais duro. Eurípides é pessimista, tragicotatus, é o Ésquilo dos modernos. Comparou-se Eurípides a Ibsen e Shaw. O que é comum a ele e a esses dramaturgos modernos é a resistência individualista contra os preconceitos da massa e a justificação dessa resistência pela análise dos motivos psicológicos e sociais que substituem as normas éticas, já obsoletas. Na tragédia de Eurípides aparecem personagens que a tragédia anterior não conhecera: o mendigo que se queixa da sua condição social, e sobretudo a mulher, envolvida em conflitos sexuais. As personagens femininas são as maiores criações de Eurípides: Fedra, Ifigênia, Electra, Alceste. Medea é a primeira grande personagem de mãe no palco. Hipólito é a primeira tragédia de amor na literatura universal. Na exposição dos conflitos psicológicos entre a vontade sentimental do indivíduo e as leis fatais da convivência social e familiar, Eurípides usa a retórica, como seu grande predecessor. Mas em Ésquilo falam montanhas, em Eurípides, almas. Almas que pretendem justificar as suas paixões, inspirar compaixão e terror. A definição dos efeitos da tragédia por Aristóteles é deduzida das peças de Eurípides. Por isso, Aristóteles lhe chamou o poeta mais trágico. Concordamos com essa maneira de ver. Eurípides comove. É poeta lírico como aqueles poetas líricos gregos cujas obras se perderam.
O seu individualismo suspeito reside na sua poesia. Sabe manifestar o seu patos trágico como uma força lírica que o aproxima mais de Petrarca do que de Ibsen. Eurípides é o primeiro poeta que exprime a alma do homem, sozinho no mundo, fora de todas as ligações religiosas, familiares e políticas, sozinho com a sua razão crítica e o seu sentimento pessimista, com a sua paixão e o seu desespero. É o mais trágico dos poetas. Um individualista como Eurípides encontraria fatalmente oposições em todas as épocas. Mas nenhuma época lhe teria respondido como Atenas do seu tempo, pela comédia de Aristófanes. Píndaro é estranho. Aristófanes é mais estranho ainda, a ponto de não encontrar nenhum eco em nossas literaturas. Não há termo de comparação. Até em época de liberdade completa de imprensa e do teatro, não se conheceu entre nós a alta comédia política, o que prova que não é a opressão responsável pela ausência de comédia aristofânica nas literaturas modernas. Por outro lado, a política é o tema de Aristófanes, mas não a essência da sua arte. Todas as comédias de Aristófanes têm assunto político. Nos Acharnes, de Caiopolis, adversário da política guerreira, faz a sua paz em separado com o inimigo para celebrar as festas de Dioniso. Em Os Cavaleiros, o demagogo Cleon oprime o Demos, personificação do povo maltratado. Em A Paz, Irene, a personificação da paz, é entronizada e Cometer alegre, e os oradores belicosos e os fornecedores de armamentos são expulsos. Em Atenas, o partido conservador era pacifista, temeu a agitação social. E Aristófanes zombou, em Os Pássaros, dos projetos utopistas dos demagogos. Eurípides e Peitairos fazem uma viagem maravilhosa para Nepelocoxigia, a cidade nas nuvens. De todos os assuntos, Aristófanes vê só o lado político. Eurípides aparecendo, em As Rãs, pessoalmente, no palco, é o corruptor daquela venerável instituição política que era o teatro. E Sócrates, em As Nuvens, é o corruptor de outra instituição do Estado totalitário ateniense, da educação. Aristófanes é conservador. O seu ideal é a identificação de Estado e religião, como em Ésquilo, de corpo e espírito, como em Píndaro. Odeia o espiritualista Sócrates e o individualista Eurípides. Se eles vencessem a tirania da cidade, nas mãos desses homens desequilibrados, seria pior ainda. O homem decente, o conservador que gosta das letras, da boa vida e da ordem tradicional, já não sabe como salvar-se, porque a cidade nas nuvens, sonho dos demagogos, não existe. Aristófanes sente-se exilado na sua pátria. O espírito expulso torna-se esprit, malícia, Tersites em luta contra os usurpadores. Contudo, Aristófanes tem menos motivos de queixa do que parece. Na sua Atenas, democracia totalitária, mas democracia, goza, pelo menos, de uma absoluta liberdade de imprensa. Pode dizer tudo. E na pequena cidade onde todos se conhecem pessoalmente, Aristófanes aproveita-se dessa liberdade para atacar diretamente os adversários, citá-lhes, nas peças, os nomes, desvendando-lhes os escândalos da atuação política e da vida particular, com espírito insolentíssimo e crueldade incrível. É a sátira mais pessoal, mais direta que existe. Aristófanes não é profundo, não tem ideologia bem definida. O seu conservantismo é um tanto sentimental, elogiando os bons velhos tempos e denunciando o modernismo perigoso dos intelectuais e dos socialistas. No fundo, não ataca nem Sócrates nem o dramaturgo Eurípides, mas personificações, abstraídas de todos os sofistas e poetastros, dando-lhes nomes célebres ou notórios. Os verdadeiros adversários de Aristófanes não são nem intelectuais nem socialistas, são sujeitos poderosos, mas que não valem nada. São malandros, que usurpam nome e ideologia dos partidos. Contra eles, Aristófanes não defende uma ideologia, e sim o sentimento moral, ofendido, de um burguês decente, embora de expressão indecentíssima. Pois também nunca se ouviu poeta tão francamente obsceno, chamando todas as coisas pelos nomes certos. Aristófanes tem um ideal ético. Isso lhe dá o direito de referir-se ao mito. A tragédia já desistiu do seu direito de reinterpretar o mito, de modo que a relação entre o mito e a vida, base do Estado ateniense, começa a desaparecer. Então, a comédia assume a função abandonada. A comédia de Aristófanes é, do mesmo modo que a tragédia de Ésquilo, teatro religioso. É arte dionisíaca, daí os costumes fálicos, as máscaras de animais. Apenas, Aristófanes usa a sua liberdade de imprensa até contra os deuses,
escarnecendo implacavelmente as pobres divindades que não sabem defender a ordem dos bons velhos tempos contra demagogos e dramaturgos. Os deuses de Aristóteles são politiqueiros, demagogos e prostitutas, assim como seus representantes na Terra. Pura farsa cósmica. Nunca mais o mundo viu uma coisa dessas. A comédia aristofânica, com o seu limpo de opereta, é farsa, farsa política, complemento indispensável da tragédia. O cosmo inteiro, homens e deuses, está sujeito ao patos trágico, e igualmente ao riso cômico, do qual não existe nas línguas modernas nenhum termo definidor. O próprio Aristófanes não define, exprime. À sua maneira, poeta tão grande como Ésquilo, dominando todas as modulações, desde a música celeste até a graça obscena. O seu lirismo já foi comparado ao de Shelley. Mas o poeta inglês não conheceu esse riso universal divino. Nunca mais o mundo ouviu coisa semelhante. Aristófanes já é, no seu tempo, reacionário condenado. Apesar das suas gargalhadas enormes, a tragédia esquiliana não voltou. Os que não se conformaram com Eurípides tiveram de contentar-se com um compromisso quase tímido, com um meio termo entre tragédia religiosa e drama individualista, com elegia do indivíduo que aceita o inevitável. O elegíaco era, desta vez, um grande poeta, Sófocles. Sófocles representa a tentativa de mediar entre os extremos, e quando a mediação se revelou impossível, o grande poeta trágico cantou uma elegia suave e dolorosa, irresistível, que pareceu à posteridade síntese perfeita. Por isso, Sófocles foi sempre o poeta preferido dos partidários do equilíbrio puramente estético, dos classicistas. É grandíssimo artista. Artista da palavra, dono de extraordinário lirismo musical, sobretudo nos coros. Mas foi também artista da cena, sábio calculador dos efeitos, mestre incomparável da arquitetura dramática, da exposição analítica do enredo. Entre o patos coletivista de Ésquilo e o patos individualista de Eurípides, a tragédia semipolítica, semissentimental de Édipo revela força superior de emoção. Conflito coletivo e conflito individual estão ligados de maneira tão íntima que o efeito se torna independente de todas as circunstâncias exteriores. É feito permanente. O espectador moderno reconhece-se nos personagens de Sófocles, primeiro grande mestre da dramaturgia de caracteres. O fim, porém, é sempre a emoção lírica. A arquitetura dramática serve para arrancar aos personagens o lamento elegíaco. A elegia é a arma estética do homem contra o destino. Inteiramente só, sucumbe Ájax, o apaixonado, incapaz de cantar a elegia, e quando o homem martirizado pelo destino emudece, então há ainda o coro para restabelecer o equilíbrio lírico do mundo. São os coros do Édipo em colonos que completam a tragédia do Édipo. Lirismo é o verdadeiro nome da ordem divina e humana no mundo de Sófocles. Sintomas no equilíbrio precário, porque é puramente estético. Na Antígone, não existe mediação dramática possível entre a lei cruel e inelutável que impõe a Creon, tirano contra a vontade, a perseguição do inimigo para além da morte, e, por outro lado, o sentimento íntimo, quase cristão, da Antígone. Não nasci para odiar com os outros, mas para amar com os outros. Não existe mediação dramática entre Ésquilo e Eurípides, mas existe, entre eles, a euritmia poética, a medida lírica. Sófocles estava inconsciente da natureza precária da sua solução. Não se afasta da realidade, não mente. A dor trágica, no Philoctetes, revela-se como instrumento da vontade divina, como instituição deste mundo. E ao homem só resta a elegia. Nunca ter nascido seria o melhor, mas se vives, melhor é voltares, quanto antes, para o lugar de onde vieste. Contudo, o pessimismo de Sófocles, um crítico moderno, fala de visão pavorosa da vida. Não é absoluto, porque pelo sofrimento, e só pelo sofrimento, conseguimos a plena consciência da nossa situação no cosmo. Sem o conflito trágico com a lei do Estado, Antígone seria só uma criatura sentimental. O conflito lhe revela a força do seu imperativo de consciência que lhe impôs a resistência, e assim Antígone se tornou o símbolo permanente de todas as resistências. De igual modo se torna Édipo símbolo permanente dos erros trágicos da humanidade. Através das complicações de um enredo quase diabólico, os erros se dissipam e Édipo se transforma de homem feliz em homem trágico, aceitando o que a vida lhe impôs. No fim das tragédias sofoclianas,
Os personagens são mais dignos do que eram antes. Eis a solução euripidiana que Sófocles achou para o conflito esquiliano, ordem divina e ordem terrestre, cujo conflito torna tão dolorosa a vida. Reconciliam-se na dignidade humana. Em Sófocles, tudo é harmonia, sem que fosse esquecido uma só vez o fundo escuro da nossa existência. Sófocles é humanista, mas não é um humanismo satisfeito e suficiente, porque o humanismo grego nunca se esquece da precariedade do mundo, pela possível ira dos deuses, nem da tristeza deste mundo que nos impõe o silêncio piedoso no fim da tragédia. O humanismo de Sófocles prestou-se para ser erigido em resultado definitivo, dogma estético, modelo. O humanismo antigo, porém, assim como a religião grega, não conheceu dogmas. O dogma teórico estava excluído pelo caráter pragmatista da civilização antiga, na qual era considerado peso morto, ou antes inexistente, o que não tinha efeitos vitais. O humanismo da literatura grega não significa a guarda de tradições culturais e sim a capacidade de intervir na vida. É comparável ao lugar na vida pelo qual os folcloristas modernos classificam o conto de fadas, a lenda, a parábola e outros gêneros semelhantes da literatura oral. O lugar na vida da epopeia homérica encontra-se na interpretação da vida, o lugar na vida da poesia grega encontra-se na disciplina musical das emoções. O lugar na vida do teatro grego encontra-se na reinterpretação do mito. O lugar na vida da historiografia grega encontra-se, assim como da filosofia, em interesses políticos, e está determinado pela retórica. O gosto dos gregos pela retórica é, para nós outros, um fenômeno algo estranho. Não se cansaram de ouvir discursos, inúmeros e intermináveis, na assembleia e perante o tribunal. De discursos metrificados encheram as tragédias, e até nas obras de historiografia inseriram discursos inventados. A retórica era considerada a discípula principal da educação superior, e enfim foi identificada com a própria cultura. Evidentemente, não pode ser confundida com a retórica moderna, sempre subjetiva, instrumento de efeitos estilísticos ou tentativa de metria em cena a pessoa do orador. A retórica grega visava um fim objetivo, comum a todas as atividades espirituais, a vontade de garantir à obra um lugar na vida. O lugar na vida da obra historiográfica de Heródoto é a explicação das guerras contra os persas. Heródoto era natural da Iônia, de uma região de civilização muito antiga, sujeita porém, havia muito, à dominação persa. Como fora possível, as minúsculas cidades gregas, vencer esse colosso oriental? Heródoto sentiu certo orgulho patriótico pela vitória dos connacionais de além-mar, embora os seus próprios patrícios, decadentes desde muito, ficassem na servidão política dos persas. No Oriente, para além de fronteiras intransponíveis, devia haver coisas misteriosas, explicando a um tempo as riquezas excessivas do Império Oriental e a sua fraqueza inesperada. Propondo-se explorar, antes de narrar os acontecimentos bélicos, o mundo desconhecido fora das cidades gregas, Heródoto realizou obra de patriota consciente e de repórter corajoso. Ao mesmo tempo, narrando as guerras persas, Heródoto criou uma porção de recordações inesquecíveis e lugares comuns escolares, Leônidas e as Termópilas, Salamina, Maratona. Revela-se, aí, o retor. Mas Heródoto criou também uma tradição indestrutível quanto ao Oriente, a sabedoria misteriosa dos sacerdotes egípcios, a luxúria dos reis da Síria, os palácios, labirintos, haréns, oráculos, grandes crimes e grandes profecias. Aqui a retórica é substituída pela reportagem, no mais alto sentido da palavra, e não é esta a única tradição literária que iniciou. Na obra de Heródoto encontram-se incertos numerosos contos, lendas, narrações folclóricas, em que revela a arte consumada de um grande novelista. Narra sem comentários morais nem explicações psicológicas os acontecimentos fabulosos, que parece aceitar como verdade histórica. E por que não? A providência que protegeu os gregos contra os persas, age por meios às vezes estranhos. O séptico religioso, que é Heródoto, zombando um pouco dos sacerdotes orientais com as suas atitudes teatrais e, no entanto, receando-lhes a terrível sabedoria mágica, esse séptico acha tudo possível. E muito do que antigamente se considerava invenção ou credulidade do repórter grego, como a história de povos de pigmeus na África, confirmou-se depois como fato etnográfico. Heródoto não é descrente, mas a sua religião já é um pouco moralizante,
um Sófocles sem lirismo, e a sua moral já um pouco relativista. Há tantos povos no mundo, com costumes tão diferentes, e no entanto a fé mais ardente e a civilização mais rica não os protegerão contra a decadência política. A decadência também abateu os patrícios jônicos do historiador, colocando-os apenas na situação de observadores abastados, cultos, curiosos e passivos, dos quais Heródoto era o primeiro representante literário, e o mais ingênuo, o mais inteligente, e muito bonachão. E a hora dos gregos da Grécia chegou também, a Guerra do Peloponeso. O caráter pragmatístico da historiografia grega revela-se no fato de que nunca um grego pensou em escrever a história de épocas ou povos sem relação direta com a sua própria época e a sua própria cidade. Tucídides escreveu uma monografia histórica sobre o seu próprio tempo, sobre a Guerra Peloponésia que arruinou Atenas. A documentação solidíssima do seu relato e o estilo seco e quase militar ou burocrático não conseguem inspirar dúvidas sobre o fato que já a retórica consumada dos discursos incertos fazia entrever. Tucídides é um grande artista, e a sua história tem a feição de uma tragédia. Poder, riqueza e glória de Atenas de Péricles estão no pórtico da obra. O ponto culminante é a oração fúnebre dos cidadãos atenienses mortos pela pátria, na qual Péricles celebra a cidade como escola da Grécia e afirma: terra e mar não podem limitar a nossa coragem. Em toda parte erigimos a nós mesmos monumentos do bem e do mal. E por esta cidade morreram esses heróis, conscientes do dever de não a deixar perecer. Mas Atenas perecerá. O discurso de Péricles é a peripeia, seguida imediatamente pela grande peste, começo da catástrofe, das dissensões internas, dos crimes políticos e particulares, da confusão de todos os valores morais, descrita com palavras diretas, e contudo impassíveis, no famoso capítulo 82 do livro 3, que se lê como uma diagnose do nosso tempo. Tucídides não moraliza, e já não conhece a intervenção do mito. A sua tragédia historiográfica de Atenas é a primeira tragédia moderna cuja ação se rege por motivos puramente humanos, e dos quais o mais poderoso é a ambição do poder, em Atenas, em Esparta, e em toda parte. Tucídides é o Maquiavel do mundo antigo. Só a política prática importa a esse político militante, mas é um Maquiavel avessas. O imperialismo foi o grande mal que destruiu os monumentos do bem, de Atenas, e Tucídides, político vencido, não pretende indicar remédios que seriam ineficientes ou então contaminados pelo espírito da violência e da guerra civil. O Péricles de Tucídides não é um ideal proposto à prática política, e é, no entanto, mais do que uma lembrança idealizada de tempos mais felizes. É um fato, testemunha da grandeza tão bem fundada e, apesar disso, derrotada, de Atenas. Tucídides é um estoico avant la lettre. O reino da política ideal renovar-se-á, talvez em outra nação, em outra época que ele não verá. Talvez na utopia. A construção dessa utopia, que é, entre os gregos, um programa imediato, foi a maior preocupação da filosofia grega. Com os sofistas e Sócrates, a filosofia torna-se retórica, isto é, analisa a composição dos fatos morais, cujo fim último é a moralização das almas, salvação que parece religiosa e que se enquadra na renovação do mito. O mito, Platão é o maior criador de mitos na literatura universal, é o fundamento da cidade grega. Os diálogos de Platão constituem um mundo completo como nenhum outro poeta, além de Dante, criou. No fundamento da construção quase cósmica encontram-se os diálogos polêmicos com os sofistas, as discussões meio literárias, meio comediográficas, do tipo do Protágoras e Gorgias. No Menon estabelece-se o programa da Academia Socrática que conservará nome e memória do mestre. Platão não tem, contudo, o intuito de escrever uma biografia documentada do seu mestre. Sócrates é, para ele, um símbolo, e simbólico é o fim da sua vida, o suicídio sereno após os discursos sobre a imortalidade da alma. No Fédon, daí em diante, o Sócrates dos diálogos platônicos torna-se centro de uma companhia fantástica de seres superiores, cuja reunião máxima, cheia de alegria sublime, é o simpósio, o banquete de Sócrates com o poeta trágico Ágaton, o comediógrafo Aristófanes, o pederasta Pausânias, o médico Erissimachos, o aluno de filosofia Fedro e a sacerdotisa Diótima. É uma noite de ebriedade patética, e durante a discussão desenfreada surge o mito de Eros, explicação da atração física e espiritual entre as criaturas humanas. Ao amanhecer, entra Alcibíades,
e com ele a realidade de Atenas, associando seu banquete filosófico. Quer dizer, o Eros que está nas regiões baixas do corpo igualmente no céu da especulação filosófica. O Eros também seria a nova força de ligação entre os cidadãos, o novo mito da cidade. Desde então, Platão abandona os abismos do seu inferno de sofistas e as prisões do purgatório das almas, em que Sócrates sofreu, para subir ao paraíso da sua mitologia. No Timeu conta, como advertência, o mito historiográfico do continente de Atlântida que se perdeu como se está perdendo a Grécia. Na República, o mundo inferior é simbolizado como aquela caverna mítica, na qual os homens, prisioneiros dos sentidos, só veem as sombras das ideias verdadeiras, refletidas pela luz da anamnese, e Platão o opõe, na mesma obra, à educação irreligiosa dos sofistas, o mito da educação totalitária da mocidade grega, a fim de que ela integre o estado utópico, em que a verdade, a beleza e a justiça acham realização. O malogro de Platão na tentativa de realizar utopia na Sicília já não teve importância. O realismo grego incluiu também, no seu cosmos, as criações do espírito, e estas em primeira linha. Neste sentido, o mito platônico já era uma realidade, mais real até do que a vida política, que, desligada do seu mito tradicional, já não tinha realidade completa e ia agonizando. Os mitos platônicos são criações poéticas em cuja realidade o seu autor acreditava, correspondem àquelas invenções na Divina Comédia que não têm base no dogma ou nos axiomas da filosofia atomista, e que, no entanto, representam a realidade florentina que Dante encontrou no seu outro mundo. Tampouco os mitos platônicos são axiomas filosóficos, por isso, Platão os expôs em diálogos de índole literária, dramática, com a pretensão de criar uma cidade e talvez uma religião, mas sem a pretensão de defender um sistema filosófico. Nunca, na antiguidade, os diálogos de Platão foram citados como obras de filosofia racional. O grande criador de fórmulas filosóficas entre os gregos foi Aristóteles, do qual não pode tratar a história da literatura, porque, ao que parece, todas as suas obras literariamente elaboradas se perderam, ficando-nos apenas cadernos de notas e aulas. Os mitos de Platão são antes metáforas poéticas, às quais a posteridade atribuiu correspondência com realidades superiores. A atividade de Aristóteles parece principalmente um esforço de corrigir, segundo as experiências empíricas e conclusões lógicas, os erros de Platão, o equívoco do platonismo. Mas aqueles erros revelaram-se indestrutíveis. Toda a história espiritual da humanidade, de Sócrates em diante, é uma psicomaquia entre os seus dois sucessores. No campo da filosofia racional, a vitória coube, as mais das vezes, a Aristóteles. Mas a influência indireta de Platão, através da especulação cristã e de toda a literatura idealista, foi maior. O filósofo Platão agiu, na história, indiretamente. A ação direta era impedida pela forma da sua obra. Pois Platão é poeta. A origem da poesia platônica talvez fosse casual. A dramaturgia do diálogo seria, como o estilo coloquial de Platão revela, a transformação artística das conversas filosóficas que Sócrates inventara para refutar os sofistas e expor, de maneira dialética, os seus próprios conceitos. Essa origem será motivo das maiores dificuldades para a compreensão da filosofia platônica. A filosofia de Platão é dogmática, baseia-se num a priori, a existência das ideias e o seu reflexo na nossa mente. O método dialético, imposto pela índole pragmatística do espírito grego, era o mais impróprio para expor essa filosofia dogmática, e teve como consequência o fato de certos conceitos, como a relação ontológica entre as ideias e os objetos materiais, nunca se tornarem bem claros e constituírem até hoje a crux dos comentadores. O próprio conceito do mito, em Platão, realidade religiosa ou verdade filosófica, não está inteiramente claro. Há em Platão as ambiguidades que caracterizam, segundo Coleridge, a poesia. O método dialético e exposição dialogal eram caminhos de evasão, assim como a explicação dos dogmas platônicos mediante as perguntas e respostas, um tanto sépticas, de um Sócrates meio imaginário. Essa interpretação da dramaturgia do diálogo, em Platão, baseia-se em duas premissas: a existência de outros escritos platônicos, não dialéticos e sim dogmáticos, embora estejam perdidos, a evolução da sua dramaturgia no sentido da eliminação gradual da dialética com a evolução do dogma idealista. A existência desses outros escritos,
hoje perdidos, foi afirmada por Werner Jaeger, com argumentos convincentes. A evolução da dramaturgia platônica foi provada por Stenzi. Na República, o diálogo já está praticamente eliminado. No Parmênides e nos Sopistes, a figura de Sócrates perde a importância. Nos últimos diálogos, o Homero da filosofia está transformado em legislador dogmático de uma utopia já malograda, e desaparecerá a arte. Platão, porém, era essencialmente poeta. Mais poeta do que filósofo, porque a mera compreensão não o deixou satisfeito. O caminho da sua evasão poética levou até os confins do mundo da razão, até o mito. Afinal, Platão é um grande espírito religioso. Não é fundador de uma academia, antes é o profeta de uma seita. Esta seita, porém, transformou-se na humanidade. Quem se bateu na última batalha pela ligação entre a realidade política e a realidade espiritual gregas, não foram os filósofos, e sim os retóricos, fato que basta para salvar a honra dos oradores. Mas não basta estudar o maior de entre eles. A sua arte e o seu caráter humano compreendem-se melhor em comparação com os seus rivais, dos quais Lísias e Isócrates são os mais importantes. Lísias era orador forense. O seu discurso de acusação contra o tirano Eratóstenes, que lhe tinha morto o irmão, é um grande estudo psicológico, usado como libelo. Os discursos contra o infiel tutor Diódoto e contra o denunciador Agorato não são menos eficientes, mas a análise estilística revela-lhe a simplicidade extrema dos recursos de expressão, a clareza seca das exposições. Mais artista, mais eloquente, é Isócrates, o orador político do Partido Conservador, o qual se bate pela aliança das cidades gregas e pela manutenção da paz. Os seus discursos muito elaborados, o panegíricos, o areopagíticos, o panatenaicos, eram os modelos preferidos da eloquência barroca, e até Milton alude, num soneto, a tal alma eloquente. Juntai a arte de Lísias e o patriotismo de Sócrates, atribuindo-os a um grande caráter humano, e tereis a figura de Demóstenes. Demóstenes não tem boa imprensa. A divulgação menor e as maiores dificuldades da língua grega em comparação com a latina criaram a preferência compreensível dos séculos por Cícero. Mas em outro sentido também o orador grego foi menos compreendido. A filologia histórica do século XIX não compreendeu a política belicosa de Demóstenes contra a Macedônia, nem a sua resistência contra a unificação da Grécia. Afinal, Demóstenes foi condenado como reacionário. Os filólogos, porém, não ousaram dar o último passo, condenar-lhe o estilo. Toda a antiguidade grega está cheia de elogios ao estilo de Demóstenes, combinação perfeita da simplicidade convincente de Lísias e da arte elaborada de Isócrates, estilo de um homem possuidor do equilíbrio sublime de um herói de Sófocles, estilo de último herói da tragédia de Atenas. Os filólogos de todos os tempos repetiram os elogios. Parece, porém, que são necessários conhecimentos muito íntimos da língua grega para se gostar de Demóstenes após uma leitura de Platão, para sentirem-se os recursos musicais da sua prosa. Nos grandes discursos políticos contra a Macedônia, as filípicas e as olínticas, a simplicidade parece artificial e intencional, para arengar a massa inculta. A argumentação é sofística, às vezes insincera. As diatribas contra os adversários políticos são ocasionalmente grosseiras. Na mais famosa das suas orações, sobre a coroa, os ataques contra o rival Esquines e os elogios à sua própria atividade política são de um estranho personalismo. Os personagens de Sófocles não falaram assim. Mas não falaram assim porque ainda estavam identificados o mito e a cidade, ao passo que agora só havia identificação entre os interesses de Atenas e a situação pessoal de Demóstenes, oposicionista isolado contra uma assembleia de politiqueiros vendidos. O personalismo de Demóstenes tem alto sentido político. Desde os estudos de Droysen sobre a época helenística, Demóstenes foi considerado como reacionário, porque se opôs à unificação da Grécia sob a liderança da Macedônia, e essa unificação, ideal de Isócrates e Esquines, estava no trem da história. Só unificando-se podia a Grécia cumprir a sua última grande tarefa histórica, a helenização do Oriente, e quem se opôs a esse determinismo da história universal foi vencido, como reacionário. Na verdade, Demóstenes era anti-imperialista. Os planos de expansão oriental preocupavam-no menos do que o nível ético e político da civilização grega. A sua luta contra Esquines e os outros pacifistas macedonófilos era a luta contra uma quinta coluna ateniense. O seu personalismo violento baseava-se num alto ideal,
mortalmente ameaçado por interesses diplomáticos e comerciais. Demóstenes dominava todos os recursos da retórica, desde a simplicidade de Lísias e os artifícios de Sócrates até os truques dos demagogos populares, para pregar a resistência contra os muniquistas da época. Nem sequer a unificação das cidades gregas sem a Macedônia o atraiu, porque esse programa, comparável ao ideal dos nacionalistas burgueses do século XIX, ameaçavam a multiformidade da civilização grega. Neste ponto, também, Demóstenes nos parece defensor da verdadeira civilização europeia. Em 330, quando proferiu o discurso sobre a coroa, já estava vencido. Tinha todos os motivos para denunciar no adversário o inimigo desmascarado da pátria, que já sobrevivia apenas no espírito de Demóstenes. Lidos assim os seus discursos, cheios de eloquência retumbante e argumentação menos escrupulosa, destinados a ouvintes que não o compreenderam, esses discursos revelam-se como documentos de alta sabedoria política. Por isso talvez foi Cícero preferido pelos séculos da Renascença e do Barroco, épocas sem verdadeira eloquência política. Mas Demóstenes foi modelo confessado dos dois Pitts, de Burke, Fox, Sheridan, Canning e Brogan. Para compreender Demóstenes, é preciso respirar, num dia de grande debate sobre política exterior, o ar da Casa dos Comuns. Mas na prosa dos oradores ingleses não ressoarão, como em Demóstenes, os acordes sombrios que acompanharam o coro final da tragédia grega. Depois do suicídio de Demóstenes, a retórica grega já não terá sentido. Degenera em l'arte pour l'art. Os seus representantes tornam-se mestres escolas. Entre eles, Xenofonte é o único homem da ação. A sua obra de pedagogia política, a Ciropedia, já se dirige a príncipes estrangeiros. Os segredos antiditatoriais de sabedoria política que escondeu no seu diálogo Hieron, só em nossos dias foram precariamente decifrados. E os requintes da sua prosa artística não nos interessam. Xenofonte, para nós, é o autor de uma obra de ocasião, da Anábase. Como repórter ou correspondente de guerra, participou da campanha asiática de um exército de mercenários gregos, e quando essa aventura acabou, com o malogro das esperanças e a morte de todos os comandantes, o retor Xenofonte assumiu o comando dos remanescentes, guiando-os pelas regiões mais bárbaras da Ásia Menor, para a montanha de onde viram o mar grego, e gritaram: Talassa, Talassa. Anabasis é o assunto eterno. Quantas vezes se repetiu, desde então, narrado por um homem razoável, realista e idealista ao mesmo tempo, um grego. Mas já é o relato de uma derrota. A Grécia daquele tempo já não é o centro do mundo. As suas cidades estão ainda cheias de rumor levantino, e nas suas escolas ainda se conserva a arte e o pensamento dos antepassados. Mas este tesouro já não cresce e aquele rumor já não tem sentido político. A vida torna-se burguesa. Os cidadãos são comerciantes abastados e os seus filhos constituem uma Eunice Doré, ocupada em aventuras amorosas com escravas. A vitória esportiva, que Píndaro cantara, é substituída pela vitória sobre o pai. Cumpre arrancar-lhe, com a ajuda de um escravo astuto, o dinheiro para comprar a pequena. Eis o mundo do comediógrafo Minandro, representante principal da comédia nova, ao lado de Filemon, Dífilo e Apolodoro. Não é fácil formar ideia bastante clara da arte de Minandro. Durante muito tempo só se conheciam as suas famosas sentenças, conservadas como citações em outros autores, máximas de uma sabedoria pacatamente burguesa. Os fragmentos substanciais das comédias Epitrepontes, Samia, Periqueiromeneiros, encontrados em papiros egípcios, em 1905, revelam algo como um Ibsen sem problemas, um Shaw sem força cômica, um realista sem excessos de vulgaridade. É verdade que certos críticos modernos se entusiasmam com Minandro, mas esse entusiasmo baseia-se em traduções de que desconhecem a precariedade. As dificuldades da língua grega antiga, em Minandro, talvez sejam mais de ordem intelectual do que filológica, porque a comédia nova revela-se bem viva e permanente em Plauto e Terêncio, seus representantes latinos. Mas se Plauto só fosse o reflexo romano de Minandro, não seria o primeiro comediógrafo, no sentido cronológico e talvez no sentido do valor também. O seu mundo é o das pequenas cidades mediterrâneas de então, comércio florescente, burgueses imbecis, pais avarentos, filhos devassos ou tímidos, escravos astutos e pérfidos, escravas ternas ou espertas,
parasitos indolentes, sargentos grosseiros. É o pequeno mundo grego. Mas Plauto sabia romanizá-lo e latinizá-lo até a perfeição. Os seus pais são nobres senadores, os filhos Graeculi, já contaminados pela civilização estrangeira. Os escravos são simplesmente plebeus que vencem o patrão pelo bom senso do homem da rua. A comédia de Plauto já não pertence à civilização grega, e sim à romana, que gerou a latina moderna e por isso está incomparavelmente mais perto de nós. A atmosfera platina volta sempre na história do teatro europeu. Do anfitrião de Plauto contam-se, através de Camões, Molière, Dryden e Kleist, até Gerald Oakes, 38 versões. Euclion, o herói da aulularia, volta no Harpagão de Molière. As estranhas aventuras dos Menechmi, gêmeos parecidos até confusão, ressuscitam em A Comédia dos Erros, de Shakespeare, e em mais de 38 versos. Assim como o imortal Miles Gloriosus, o sargento grosseiro e fanfarrão. A paixão de pai e filho pela mesma moça, na Casina, inspira a Clesia de Maquiavel e inúmeras farsas francesas. Os personagens de Plauto vivem nos Pantalone e Tartaglia, Capitano Spaventa, Arlequim e Colombina da Commedia dell'arte. Dos temas de Plauto vive todo o nosso teatro popular. Plauto é um dos autores mais influentes da literatura universal. O seu teatro é popular, quer fazer rir as massas, e consegue o seu fim, porque Plauto é um sabidíssimo profissional da cena, o criador de todas as intrigas e complicações burlescas para todos os tempos, um gênio do palco. Fala a língua do povo, não a dos literatos, ao ponto de criar as maiores dificuldades aos nossos filólogos, acostumados à fala ciceroniana. Ao mesmo tempo, esse gênio da gíria dispõe de inesperada riqueza de metros complicados, de modo que a relação entre o verso platino e a poesia grega constitui objeto de estudos importantes, e esses estudos revelam o terceiro gênio de Plauto, o seu gênio poético, lírico. Plauto sabe cantar, e por isso, mais do que pelos temas, o comediógrafo romano pertence à literatura grega. As suas variações métricas assemelham-se a modulações musicais. Talvez os seus entremeses líricos fossem realmente cantados, e as suas comédias tivessem sido espécie de óperas cômicas, vaudevilles que sobreviveram à temporada e a todos os tempos. A glória universal de Terêncio é pouco menor, mas perturba menos os filólogos, que o preferem por muitos motivos. O parasito no Furmio é mais decente que os parasitos platinos, e quando Chairés, no Eunochus, se disfarça encastrado para poder aproximar-se de Pampila, tudo acontece de maneira tão discreta que um leitor ingênuo não chega a compreender a situação. Plauto, tratando um assunto assim, teria soltado gargalhadas. Terêncio fala como epistolário universal dos enamorados e o seu latim é muito bom. Por tudo isso, Terêncio é, desde os conventos beneditinos da época de Carlos Magno até os colégios humanísticos dos jesuítas e jansenistas, o autor preferido da escola. E também é o preferido daquela escola de adultos que é o salão literário. Terêncio sabe dizer tudo em tom de conversa polida, transforma as obscenidades platinas em problemas psicológicos sérios, discutindo, nos adelpoi, se a educação dos filhos deve ser severa, para impedir excessos, ou indulgente, para acostumar às exigências da vida. É o tema das duas écoles de Molière. De maneira semelhante, a misantropia de Minedemus, no Elton Timor-o-Menos, preludia as expectorações de Alceste. Terêncio é o comediógrafo da aristocracia romana, quando já bastante grecizada. É mesmo um Graeculus. O seu método de trabalho lembra os comediógrafos ingleses do século XIX, que adaptaram as peças parisienses de Algérie e Dumas Filho para o gosto da burguesia vitoriana. Cria intriga complicada e explica pela boca do escravo inteligente, precursor do raisonnement da comédia francesa. Tudo é verossímil, realista, mas também polido e, em certo sentido, mais humano do que em Plauto. Porque, em Terêncio, verdade e humanidade são idênticas. Foi esse comediógrafo romano quem criou o lema do humanismo grego, homo sum, humaninium alienum puto. É pena que Terêncio já não seja lido nas escolas. A comédia nova não é o único gênero da literatura grega que conhecemos principalmente através de versões latinas. Outro tanto se pode afirmar com respeito à última época da poesia grega, alexandrina, poesia erudita e livresca, o que não exclui, aliás, certa independência do espírito poético, nem sequer o sentimento pessoal. O maior poeta alexandrino foi Calímaco, do qual temos obras em número suficiente, elegias,
epigramas, hinos, para poder apreciá-lo como poeta notável, mas sua poesia mais famosa, O Caracol de Berenice, só nos chegou através da versão latina de Catulo. As epopeias insuportáveis dos epígomos após Calímaco, poema curto, inspirado. Sua teoria poética lembra, a uma distância de mais de 2 milênios, a de Edgar Allan Poe. Mas Calímaco já é menos poeta original do que humanista. O humanismo moderno é um ideal, o humanismo grego é realidade, e a diferença baseia-se no fato de que o conceito da realidade é mais amplo nos gregos, compreendendo também as realidades criadas pelo espírito humano. A distinção ajuda à compreensão da última fase da literatura grega. É idílio pastoral e romance fantástico, quer dizer, literatura de evasão. Mas serve-se de expressões da literatura grega realista. Se se tratasse de evasionismos modernos, poderia acontecer ficarmos enganados, tomando como realismo o que é evasão. O conto rústico dos modernos produz muitas vezes, e deliberadamente, esse equívoco. No caso grego, dá-se, estranhamente, o contrário. As cenas rústicas, bem realistas, de Teócrito, foram consideradas, até há pouco, como expressões de bucolismo evasionista. No que se refere à situação social de Teócrito, poeta urbano que canta o idílio rústico, está certo. Apenas, a evasão tem, aqui, direção contrária que se observa nas literaturas modernas. Os nossos evasionistas são românticos, procuram nos campos o idílio. O grego não conheceu o romantismo, quando pretendeu evadir-se do mundo ideal da cidade, já agonizante, tornou-se realista bucólico, como Teócrito. E esse realismo só se transformaria em evasionismo quando aquele mundo ideal já não existia. Teócrito ainda se encontra num ponto crítico. O grego começa a perder o contato com a realidade no momento em que parece tê-la atingido. Teócrito é o poeta da Sicília grega. O espírito da Odisseia renasce nos seus idílios. O sol mediterrâneo ilumina campos e pastagens levantinos. Os pastores dançam ou cantam os seus amores. E o deus Pan dorme ao calor do meio-dia. Ao crepúsculo, o coro das flautas convida para a festa de Adonis. Os pescadores preparam as redes e, na melancolia da noite, lamenta o ciclope Polifemo seu amor infeliz à ninfa Galateia. Idílio 11. É a Arcádia. A Arcádia de San Nazário e Montemaior, Garcilaso de la Vega e Camões, Sidney e Durfé. Na verdade, Teócrito é um homem da cidade que faz excursões pelos campos perto de Siracusa, pintando fielmente o que vê. A demonstração do seu realismo torna-se fácil comparando-se os idílios 14 e 15, que se passam na cidade, com os mimos urbanos de Rondas, que Canyon, em 1891, encontrou em um papiro do British Museum. O mimos grego, representação dramática de pequenas cenas da vida cotidiana, as mais das vezes humorísticas ou obscenas, continuar-se-á no mimos grosseiro dos subúrbios da Roma Imperial. Depois, encontram-se os seus vestígios nos ludibizantinos e nas sottises dos jongleus dos mistérios medievais, e até na commedia dell'arte italiana. Mas este cortejo fantástico esconde as origens realistas do mimos. Herondas foi realista verdadeiro, mas não é mais realista do que o seu contemporâneo Teócrito. Os idílios de Teócrito não se passam na Arcádia, mas na Sicília real. Os nomes dos seus personagens, Tircis, Coredon, Dapenis, Gorgo, Praxinoa, tão conhecidos através do bucolismo fantástico dos modernos, são nomes comuns entre os camponeses sicilianos daquela época. Teócrito consegue transfigurar a realidade trivial em encantadora música verbal, uma poesia de melancolia erótica. Esrapoldi considera Teócrito como um dos maiores poetas de todos os tempos. É um fato que esse grego da Sicília é sobremaneira acessível a leitores modernos. Encontram-se as mesmas cenas rústicas e as mesmas licenciosidades dissimuladas no famoso idílio Daphnis e Chloe, de Longos. É uma obra de estranha modernidade, como se a tivesse escrito por volta de 1900 um francês, admirador da literatura grega da decadência. Foi leitura de predileção de André Gide, e Maurice Ravel transformou em bailado. Enfim, com a perda definitiva da realidade grega, vencerá o elemento romanesco. Surge um novo gênero, o romance de aventuras. A mais célebre dessas obras foi, durante séculos, as histórias etiópicas de Teagenes e Charicléa, de Heliodoro. Através de versões bizantinas e traduções latinas, esse gênero invadirá, depois, o Ocidente. Contribuirá para a formação final do romance de cavalaria,
perturbando o espírito do pobre Dom Quixote. Mas o próprio Cervantes também imitou o modelo, em Persíles y Segismunda, e os maiores eruditos do século XVI, inclusive o Melanchthon, consideravam elegível o romance de Heliodoro como peça de historiografia autêntica. Até nos seus últimos rebentos, o espírito grego não cessou de criar realidade, embora já incapaz de distinguir realidade histórica e realidade novelística. O mundo ideal dos gregos só existia em função da realidade material. Quando a realidade material dos gregos desapareceu, o espírito grego prendeu-se à realidade romana, explicando-a de uma maneira idealista de que os próprios criadores dessa realidade não eram capazes. Políbio, o grande historiógrafo, pretende explicar por que os romanos venceram o mundo. A pergunta é pragmática, no melhor estilo de pensar de Heródoto e Tucídides. A resposta, porém, é diferente. O mundo já não se limita às pequenas cidades da Iônia, Ática e do Peloponeso. Já é possível abranger a história universal, deduzindo uma lei histórica de evoluções cíclicas. Quivico, o historiador da Itália vencida, e Spengler, o historiador da Alemanha vencida, reencontrarão no grego vencido. Apenas, Spengler é positivista, Vico é cristão, e o grego é humanista. É o homem que lhe importa. Como na frase de Napoleão, a política é, em Políbio, o destino. A história é a luta do homem contra Etiche. Políbio é o primeiro historiógrafo estoico. 2 séculos e meio depois, Plutarco cria a biografia, agora já é só o indivíduo que importa. Plutarco é, o que Políbio não foi, um grande artista da narração, sabe caracterizar a maravilha, de modo que, de todas as figuras da antiguidade, só as que ele biografou se transformaram em personagens tão reais como Dom Quixote, Hamlet ou Napoleão. Foi ele quem criou para nós os Coriolanos, Mários, Silas, Catões, Brutus e Marco Antônios. Plutarco sabe narrar como um romancista, sabe interessar e até entusiasmar. Montaigne, Rousseau, Alfieri e Schiller embriagaram-se em Plutarco, e ainda Whittier não encontrou elogio maior para Abraham Lincoln do que compará-lo aos heróis de Plutarco. As biografias de Plutarco, lidas em seguida, são monótonas. O herói parece sempre o mesmo. Isto acontece porque a composição das biografias é determinada por um conceito imutável do homem, do grande homem. Plutarco é estoico, na política e na psicologia. Mas na religião, não. Os Moralia, escritos enciclopédicos sobre tudo o que existe e não existe entre o céu e a terra, revelam um platonismo já contaminado pelas superstições do Oriente, um neoplatonismo avant la lettre, enfim, aquela forma de platonismo que irá atingir tão intimamente a religiosidade cristã no Ocidente. Mas as veleidades laicistas da história ocidental também tomaram a cor da independência do homem estoico em face do destino. Plutarco legou ao mundo moderno a última atitude do homem grego,